Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o Leonardo. Eu vou ser o professor de vocês na disciplina de banco de dados, aqui pela Alcides Maia, nesse modelo de videoconferência, certo? Eu sou o Leonardo, eu sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Alagoas. Eu tenho mestrado em Modelagem Computacional de Conhecimento pela mesma universidade e sou doutor aqui pela URGS em Informática na Educação. Ao longo de toda a minha formação, e também nos períodos que eu trabalhei em empresas, eu sempre foquei principalmente na área de desenvolvimento, certo? Mas então, se eu trabalho com desenvolvimento, por que eu estou lecionando banco de dados? Gente, o que acontece? Não importa com qual linguagem estivesse trabalhando, ou lecionando no caso, certo? E nesse sentido eu tenho maior afinidade, na verdade, com Java, C Sharp e também PHP, e com qualquer uma delas sempre aconteceu o quê? Foi em algum momento sempre inevitável eu ter tido que interagir de alguma maneira com uma base de dados. Por que isso acontecia? Porque a melhor forma de nós tornarmos as informações do nosso sistema disponíveis, uma vez que eles sejam fechados e reabertos, por assim dizer, ou que a gente possa trabalhar com essa informação de novo em outro momento, é utilizar uma base de dados para tornar essa informação persistente. O que quer dizer persistente? Que ela vai ser mantida e poder ser recuperada uma vez que o sistema for encerrado e reaberto de novo, certo? Então, para que isso possa acontecer, o ideal é a gente recorrer ao uso de bancos de dados. Tá, mas isso parece um tanto complexo, realmente, tá? Mas é necessário. Se a gente não tivesse bancos de dados, a gente não poderia ter uma conta no Facebook, porque não ia ter como guardar nossas informações ou as de nenhuma outra pessoa, e muito menos feed de notícia com informação. A gente não tinha como fazer compras em uma loja virtual, porque não tinha como guardar informação de produto nenhum, informação de compra, informação de transportadora, nada disso. A gente ia estar agora nessa quarentena, tendo que ficar em casa, sem Netflix, Amazon, Spotify, nenhum desses recursos a gente poder utilizar, porque todos eles dependem de um repositório de onde as informações são acessadas. E esses sistemas eles têm que reconhecer e compreender o caminho para chegar nessa informação. Então, mais uma vez, a gente tem aí a necessidade de utilizar bancos de dados. Ah, mas aí, de novo, está parecendo muito difícil. Gente, a gente vai começar por partes, tá? Ninguém aqui espera que vocês comecem construindo uma rede social, um serviço de streaming. A gente tem que começar pequeno para poder chegar longe mais à frente. Então, qual vai ser o nosso foco nesse primeiro momento? Hoje, o que a gente vai fazer hoje? Vamos começar a pensar em termos de trabalhar com nossas bases de dados. O que quer dizer isso? Como é que eu posso, por exemplo, pegar um elemento, um objeto que existe aqui no mundo real, que pode ser necessário para o meu sistema, e como é que eu converto isso de alguma maneira em um elemento que pode ser utilizado para uma base de dados? Então, o que acontece? Nosso primeiro trabalho aqui vai ser um trabalho de modelagem. A gente vai construir um modelo desse elemento que a gente vai escolher e, posteriormente, próximo ao final da aula, a gente vai ver algumas das ferramentas que a gente pode utilizar para converter esse modelo numa base de dados de verdade, certo? Legal, mas o que vai ser esse modelo? O que a gente vai fazer? Calma, é isso que a gente vai ver agora. Então, primeira coisa, vamos pensar em o que a gente vai converter para a nossa base de dados, o que a gente vai querer levar para lá. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar em nós mesmos, tá? Vamos procurar uma maneira de converter nós mesmos, pessoas, em elementos que possam ser levados para a nossa base de dados. Então, nossa primeira tarefa hoje, na verdade, vai ser o quê? Vai ser pensar de que maneira essa entidade pessoa, que somos nós, pode ser convertida em uma base de dados. O que as pessoas têm em comum? O que eu, Leonardo, tenho em comum com cada um de vocês que está aí do outro lado assistindo essa aula? Todo mundo tem um nome, todo mundo tem uma data de nascimento, um número de telefone. Então vamos procurar identificar quem são essas características, certo? Que todos nós compartilhamos e vamos pelo menos levar algumas delas hoje para compor nosso banco de dados, nossa entidade, nosso elemento que a gente vai converter para essa base, tá? E que nós não vamos fazer hoje. Nós não vamos fazer com que esses elementos diferentes interajam, tá? A gente vai, mais uma vez, começar pequeno. O que eu quero dizer?
eu sou uma pessoa, tá ótimo. Mas eu posso, dependendo do que meu sistema fizer, interagir com outra pessoa. Meu endereço é uma coisa que pode ser um pouco mais complexa, dependendo de como quiser representar. Então, nossas entidades, nossas informações no banco de dados, vai ser muito comum que elas tenham vínculos entre si, tenham conexões. Mas a gente vai focar hoje na parte básica, que é converter esse elemento de uma pessoa, que a gente chama de uma entidade, no caso, para o nosso sistema, a gente quer converter essa entidade em um modelo que possa ser depois representado no nosso banco de dados. Legal? Então, mais uma vez, nosso foco hoje vai ser começar a pensar em termos de base de dados, começar a pensar em como pegar elementos do mundo real que eu posso transpor para esse ambiente. Vamos modelar uma entidade desse tipo e vamos verificar ferramentas que a gente pode utilizar depois para construir essa entidade como uma base de dados para que possa ser utilizada por sistemas escritos em qualquer linguagem que vocês queiram trabalhar. Não importa se seja Python, PHP, C Sharp, Java e qualquer uma das outras tantas que existem por aí. Certo, turma? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou parar a minha câmera e vou começar a compartilhar com vocês para que a gente possa iniciar nosso trabalho. Então, a primeira dessas ferramentas que a gente vai precisar, pessoal, ela se chama BR Modelo. Então, o BR Modelo, ele é voltado para a construção de modelos entidade de relacionamento de banco de dados. O que quer dizer um modelo de entidade de relacionamento? Deixa eu abrir o programa aqui para vocês vão ter que vir no site, tá? Fazer o download dele. E depois que ele estiver instalado, quando vocês abrirem esse programa, ele vai ter mais ou menos essa cara aqui. Tá? Então, olha só. O BR Modelo, ele é voltado para a gente construir modelos entidade de relacionamento. O que significa isso, pessoal? Sempre que a gente pensa no banco de dados, a gente tem que pensar em conceitos com base em dados que a gente quer modelar, quer construir. O que seria isso? Por exemplo, eu quero me representar no banco. Eu quero representar o indivíduo Leonardo no banco de dados. O Leonardo, ele se chama Leonardo, ele tem o endereço próprio dele, tem o RG dele, então ele tem uma série de informações que a gente precisa armazenar. Tá? Mas eu não vou construir uma base de dados só para guardar o Leonardo lá dentro. Eu preciso construir isso de maneira que eu possa guardar ele, a mim mesmo, não é? Não vou falar de terceira pessoa, perdão. E que eu possa guardar também qualquer outra pessoa que chegue depois. Porque o que acontece aqui? Todos esses indivíduos, eles compartilham da mesma estrutura. Todas são pessoas, todos vão ter um nome, todos vão ter um endereço, todos vão ter um documento que vai ser registrado no nosso sistema. Então, cada um deles, para nós, é uma entidade no nosso sistema. O conjunto de todas essas informações é uma entidade para o nosso sistema. Tá? As informações de um indivíduo, quero dizer. O conjunto de informações que constitui um indivíduo, o Leonardo, o Paulo, a Laura, o Guilherme, o Gabriel, quem mais estiver na sala. E o conjunto de todas essas entidades é o que a gente vai chamar de conjunto entidade, tá? Então, o conjunto de todas as pessoas do meu sistema, formado pelo Leonardo, pelo Guilherme, pelo Gabriel, por todo mundo que está na sala. Então, isso é o que a gente chama de conjunto entidade, tá? Como nós vamos representar esse elemento aqui no nosso modelo na hora que eu estiver pensando em como construir nossa base de dados? Bom, ele vai ser representado pelo retângulo que indica uma entidade para o nosso sistema. Clicando aqui, a gente vai ver que existem também símbolos para estabelecer relações, entidades associativas, tá? Para especializações. Esses conceitos, turma, a gente não vai trabalhar hoje, tudo bem? Hoje nós vamos ficar com os conceitos iniciais. Realmente nosso foco é compreender como representar um elemento do mundo real no nosso banco de dados. De novo, a gente começa pequeno. Então vamos lá. Para representar o conjunto de todas essas nossas pessoas, vamos utilizar aqui o tipo que ele chama de entidade.
E essa entidade, para nós, o nome dela vai ser, aqui no canto, tá? Pessoa. Então, essa é a nossa entidade pessoa. A próxima coisa que a gente tem que decidir é quais são os traços que vão identificar essa pessoa no meu sistema. A gente falou alguns deles aqui. Nome, o documento, o endereço. Nós temos que nos decidir exatamente quais vão ser esses dados. O que vai constar de informação na nossa base é o que existir de informação aqui representada no nosso modelo. Então, se eu estou dizendo que para a minha pessoa aqui, ela vai precisar, por exemplo, de um nome, perdão, cliquei no lugar errado, mais uma vez, de um nome, agora sim. Esse aqui é o atributo nome. Aqui vamos ter o nome da pessoa. Vamos dar para ela também um endereço. Deixa esse cara branquinho por hora, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, nome, endereço. Vamos ver o que mais ele precisa. Uma data de nascimento, aqui do lado. A gente pode ver que aqui eu não dei espaço entre eles, tá? Vocês podem dar espaço se quiser. Isso aqui é um hábito meu de programação. Tudo bem? Até porque quando for no banco de dados, a gente não vai poder deixar esse espaço aqui mesmo. Então, eu recomendo já procurar se acostumar com esses detalhes. Data de nascimento, nome, endereço. Vamos ver. Idade nós não precisamos. A gente pode recuperar essa informação a partir da data de nascimento. Sexo dessa pessoa. E deixa eu ver. Tá? E por hora, vamos colocar mais uma informação aqui, que seria o CPF dela. Tá? Só que para o CPF, eu quero chamar atenção para esses elementos que eu estou trabalhando aqui. Quando a gente identificou a pessoa como uma entidade para o nosso sistema, a gente usou o retângulo, que é a entidade. Para falar sobre as características dessa pessoa, o nome, o endereço, data de nascimento, o sexo, e agora que nós vamos colocar o RG, nós estamos utilizando o círculo com o traço, que ele é chamado de atributo, tá, gente? Então, todas essas características que vão indicar uma pessoa para o meu sistema, elas são atributos. O atributo nome, o atributo endereço, o atributo data de nascimento, o atributo sexo, o atributo documento, que já colocar o CPF aqui agora, tá? Então, todas as informações são os nossos atributos. Vocês estão vendo aqui que tem outros tipos de atributo. Atributo multivalorado. Seria um tipo de atributo que pode ter mais de um valor ao mesmo tempo. Isso é bem comum, por exemplo, se vocês vão fazer um currículo. Por exemplo, vocês colocam lá os idiomas que vocês falam. Normalmente, quais são os mais comuns? Português, inglês, espanhol. Em que nível? Bom, razoável, fluente. Então, esse tipo de informação que pode ao mesmo tempo, esse tipo de dado, desculpa, que pode ao mesmo tempo receber mais de uma informação, como seria o caso de um idioma, é o que a gente chama de um atributo multivalorado. Um atributo composto, tá? É um atributo que ele é construído, que ele é formado por outros. Por exemplo, se a gente pegasse o endereço da nossa pessoa, a gente podia subdividir isso, tá? O endereço eu podia quebrar isso especificamente em rua, número, bairro, CEP, cidade, estado, país. Eu podia quebrar essa informação separadamente em informações menores, porque o endereço por si só ele é uma coisa maior, ele é uma coisa composta, tá? Eu sou obrigado a quebrar o endereço em partes menores? Não, tá? Tudo depende da modelagem que você quer dar para o seu sistema. A gente vai conversar sobre isso em outras aulas. A gente pode normalizar essas entidades, normalizar o nosso banco em razão de diferentes
características que a gente quer para ele, mas isso não é uma coisa que a gente vai falar hoje, tá? E o atributo opcional é aquela informação que vai ou não poder existir para o nosso banco de dados. Vai ficar para outro dia essa informação, tá? Desses aqui, o que eu não falei ainda, o mais importante seria o nosso atributo identificador, tá? Por quê? De novo, eu sou uma entidade para o sistema, eu sou o Leonardo. Olhando aqui na relação, eu posso ver logo de cara que eu não sou o único Leonardo da turma, tá? Tem colegas aqui, alunos, que também se chamam Leonardo. Então, como é que eu identifico para o sistema Leonardo eu e Leonardo os colegas de turma de vocês? Certo? Unicamente pelo nosso nome, tá, mas o teu nome completo não vai ser igual ao nome completo deles. Tudo bem, mas eu não sei se eu quero o nome completo, tá? Por exemplo, se eu e minha esposa estivéssemos na mesma turma, a gente teria o mesmo endereço. A gente não poderia usar esse endereço como um identificador separado para cada um de nós, porque eu podia ter determinadas turmas para ensinar e ela ter outras. Então isso não me serve como identificador. O ideal é que para cada entidade nossa exista um identificador único, um cara que não vai se repetir para mais ninguém. Isso é o que ele está chamando de atributo identificador aqui, ou que a gente conhece também pelo conceito de chave primária. Tá? Então, esse atributo identificador é aquela informação que, olha, essa entidade aqui possui esse valor para o identificador dela, ninguém mais vai poder ter esse valor. Isso é o que a gente chama de uma chave primária para o nosso sistema. Então, esse atributo aqui, o nosso identificador, que seria a nossa chave primária, ele vai ser para mim o meu CPF. Certo? Porque meu CPF é único, mas ninguém vai ter o meu CPF. Cada um de vocês tem um CPF, sim, e para cada um de vocês esse valor é diferente. Certo? Então, essa daqui, para começar, eu acho que está legal, é a nossa pessoa. Tá? Então, a partir disso, a partir desse modelo, eu vou poder colocar várias pessoas no meu sistema, certo? E essa pessoa vai poder se relacionar com outras entidades do meu sistema. Por exemplo, eu sou uma pessoa, vocês são pessoas. Eu sou um professor, vocês são alunos. Apesar de que todos nós somos pessoas, vocês concordam comigo que a gente vai ter relações diferentes no nosso banco de dados. Por exemplo, eu como professor, graças a Deus, vou ter um salário para receber. Certo, gente? Brincadeiras à parte, mas é bem fácil de pegar a ideia assim, porque olha só, vocês como alunos, por outro lado, vocês vão ter que efetivar o pagamento das mensalidades do curso. Vocês vão ter notas a receber por disciplinas. Eu não, tá? Então, enquanto pessoas e enquanto parte do sistema, nós temos papéis diferentes. E a gente vai sim poder relacionar essa nossa entidade pessoa com entidades separadas pelo tipo de papel que elas vão ocupar no nosso sistema, que seria aqui a criação de especializações, que vai ser um conceito que a gente vai trabalhar em outras aulas. Não importa se eu como professor ou vocês como alunos, nós vamos também ter uma relação, por exemplo, com a entidade de disciplina. Eu sou professor de banco de dados. Eu também leciono outras disciplinas aqui no curso, então eu também me relaciono com com essa entidade de disciplina. Vocês também se relacionam com a entidade de disciplina porque vocês cursam disciplinas, tá? Então também vai existir uma relação, que é o nosso losango, localizei, para indicar que essa pessoa tem uma relação com outras tabelas do nosso sistema. Não sei se vamos ter tempo de fazer isso hoje, vamos ver como é que a nossa aula vai caminhando, certo? E a partir daí a gente vai verificando. Então, mas hoje meu foco principal é o quê? Que vocês saibam identificar o que é uma entidade para o sistema de vocês, que vocês sejam capazes de identificar quem vão ser características para essa sua entidade e que vocês consigam construir um modelo para ela.
Então aqui nós temos o modelo da nossa pessoa, que tem 5 informações. Pode ter mais? Claro que pode. Tudo depende da modelagem que o sistema de vocês precisa. Aí vai entrar em o quê? Vai entrar aqueles conceitos lá de análise de sistemas, tá? Que é outra disciplina que vocês cursam aqui na Alcides, que vai mostrar o que o meu sistema precisa, quais são os requisitos dele, para que a gente possa transpor isso depois para o banco de dados, tá? Então aqui já está num momento um pouco mais avançado do sistema, o sistema já foi pensado de alguma maneira, nós já sabemos o que precisa acontecer nele, nós estamos modelando de que maneira esses elementos vão ser armazenados, certo? Então aqui seria a nossa entidade pessoa. Agora, pessoal, a gente vai trocar de ferramenta. Bom, turma, uma das ferramentas que eu vou recomendar para vocês é o Champ, tá? O Champ, na verdade, ele é um pacote, certo? Que vai vir com diferentes, com um conjunto de ferramentas para desenvolvimento web. E uma dessas ferramentas que ele nos traz é justamente uma base de dados e um gerenciador de banco de dados que nos permite fazer o acesso a ele. Então, olha só, quando vocês fizeram o download do Champ aqui em baixar, certo? Então, vocês podem baixar a versão mais recente dele, para o Windows, no caso. Quem estiver trabalhando com Windows, naturalmente, né? Quem estiver trabalhando com outro sistema operacional, baixa a versão correspondente para o teu sistema. E uma vez que vocês façam o download do Champ, ele vai, na verdade, trazer isso aqui para vocês. Quando vocês executarem ele, ele vai trazer, vocês, perdão, quando tiver instalado, vocês executarem o Champ, ele vai trazer um painel de controle para vocês, similar a esse daqui. Então, nesse painel, ele vai nos trazer duas coisas. Um módulo, pelo menos duas coisas importantes para a nossa disciplina, certo? Um módulo do servidor Apache para que nós possamos replicar um servidor local na nossa máquina e um módulo para um servidor de base de dados de MySQL. Existem diferentes bases de dados disponíveis no mercado, certo, turma? Nós vamos trabalhar com bases do tipo MySQL. Em outro momento a gente discute o porquê disso e quais são as outras alternativas existentes, mas até pelo tempo que nós temos hoje, vamos focar em que nós vamos estar utilizando bases do tipo MySQL, certo? Quem já cursou a disciplina de PHP provavelmente já deve ter o Champ instalado na máquina de vocês, certo? Quem fez o Web 1. E nesse caso, o que nós vamos fazer, para vocês terem uma ideia, é um servidor local ativado e o MySQL também, nós vamos acessar o PHP MyAdmin, que já vem instalado nesse pacote do Champ, sem que a gente precise fazer nenhuma instalação adicional. Então, o PHP MyAdmin é uma interface para gerenciamento de banco de dados. Vocês podem estar vendo aqui do lado que nosso servidor de base de dados não consta como MySQL aqui, ele consta como MariaDB. Deixa eu só encontrar aqui onde que eu não estou enxergando agora. Aqui, tá? Ele consta como MariaDB e o servidor web dele, sim, que usa para o banco de dados as bibliotecas do MySQL. Na verdade, turma, MySQL e MariaDB, eles são altamente compatíveis entre si. O MariaDB é uma ramificação do MySQL. Então, há diferenças? Há. Mas, por hoje, para todos os efeitos práticos da nossa disciplina, vamos considerar que eles são a mesma coisa, porque, de novo, essa base de dados é simplesmente uma ramificação do MySQL, então eles são altamente compatíveis entre si. Certo? Então, é nesse ambiente que nós vamos poder pegar aquele modelo que nós construímos agora há pouco e representar essa pessoa dentro do nosso, de uma base de dados real, de maneira que ela possa, então, se comunicar com sistemas criados por nós e armazenar informações desse sistema. Informações que, de novo, representem uma entidade pessoa com as características que nós estipulamos agora há pouco, como nome, CPF e as demais que foram identificadas lá na nossa entidade de pessoa, certo?
Então, o Champ é uma ótima alternativa para nós, porque, de novo, ele já nos traz o PHP MyAdmin e possui todos esses recursos sem que a gente tenha que fazer nenhuma instalação adicional. Perfeito. Caso vocês não queiram utilizar isso, uma outra alternativa é recorrer ao MySQL Workbench. Então, o MySQL Workbench seria, por assim dizer, o produto oficial do próprio MySQL para fazer o gerenciamento da nossa base de dados. O que muda aqui é fazer o download da ferramenta do MySQL Workbench, como eu estava falando, propriamente dito. Perdão, esse aqui que é o link correto. Certo? E o que muda aqui é que nesse cenário nós vamos ter, e eu recomendo deixar um dos dois rodando, tá, gente? Como as duas, como tanto o PHP-MyAdmin como o Workbench, eles são, no final das contas, base de dados MySQL, os dois estão utilizando as mesmas portas aqui para nós. Então, eu estou fechando primeiro o PHP-MyAdmin para poder abrir agora o meu Workbench para vocês, porque os dois eles estão utilizando as mesmas portas, então não dá para deixar eles rodando ao mesmo tempo. A menos, é claro, que vocês coloquem cada um deles em postos diferentes, mas não tem por que vocês terem os dois instalados, tá? Um dos dois é suficiente. Qual deles fica a critério de vocês, eu não vou impor. O que nós fizemos em um, dá para fazer no outro também. Não vai mudar muita coisa. Então, o MySQL Workbench, depois que você ter a instalação dele, ele vai ter uma instalação que vai levar pelo menos uns 10 minutos para ser concluída, tá? Todas as etapas. Não é difícil de fazer, é bem sequencial, próximo, próximo, próximo. Só é demorada mesmo. Então, depois que estiver instalado, nós vamos ter aqui as conexões disponíveis. Como eu falei, mesma porta do PHP-MyAdmin, porque, de novo, os dois são bases de dados MySQL. A senha que eu coloquei na minha máquina, no caso, cada um de vocês coloca as senhas que for interessante para vocês, contanto que vocês se lembrem depois. Mas, de novo, é aqui nesse ambiente que a gente vai construir nossas bases de dados, incluindo uma base de dados para manter aquela entidade pessoa que nós criamos agora há pouco lá no BR Modelo, certo? Então, aqui nessa parte de esquemas é onde nós criaremos nossa base de dados para fazer isso. Certo, turma? Só que isso daqui é um passo para a próxima aula. Tudo bem, pessoal? Porque a gente já está estourando nosso tempo, turma. Nosso foco hoje era fazer o quê? Era começar a pensar em termos de transpor entidades do mundo real que são necessárias ao nosso sistema em dados que possam ser armazenados, ou seja, converter isso em entidades para o nosso banco de dados, identificar quem são os elementos que constituem essa entidade, os atributos dela, para que a gente possa vir então armazenar essas informações. E, na sequência, o que nós vamos fazer a partir das próximas aulas é justamente transpor aquele modelo que a gente construiu para uma base de dados realmente que pode se comunicar com nossos sistemas, certo? Mas isso, gente, é assunto para as próximas aulas. Por hoje nós ficamos aqui. Eu espero que tenham gostado e aguardo vocês então nos próximos dias. Até logo para todos vocês e bom dia a todos.